Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma semana iniciamos sem abandonar o desafio de juntos lermos a Bíblia toda até o final do ano. Tente manter em dia a sua leitura para que consiga terminar no tempo proposto. Lembrando, é claro, que da importância de seguir o plano com calma, usando como uma ferramenta para a sua devocional diária, para o seu crescimento espiritual e, acima de tudo, para que você possa conhecer a Cristo e ter mais comunhão com Ele. Bom, nessa semana nós leremos Romanos capítulos 11, do verso 25 ao capítulo 16, 1 Samuel capítulo 21, até o segundo livro de Samuel, capítulo 1, e o livro de Salmos, do Salmo 66 ao Salmo 72. Bom, diante desta leitura, quero fazer os seguintes destaques na semana. Bom, a misericórdia de Deus é notória em seu plano redentor. O povo que outrora foi escolhido pelo Senhor para ser exclusivamente seu, rejeitou a justiça da fé que vem do Senhor, confiando em sua própria justiça. Todo dia o Senhor estendeu suas mãos a um povo rebelde e contradizente, assim diz a palavra de Deus. Mas isso não foi suficiente para que o povo fosse rejeitado. Um remanescente fiel sobrevive segundo a eleição da graça. Essa rejeição, a qual Paulo chama de transgressão, por meio dela veio a salvação aos gentios, redundando em riqueza para o mundo. Em outras palavras, o Deus soberano, em seu plano redentor, manifesta o seu processo pedagógico ao mostrar que o pecado é destruidor e mortal também, mas a graça é edificadora e salvífica. Ele mesmo permitiu a queda do seu povo em iniquidade, bem como disciplinou os demais povos desobedientes para que este sofresse na pele o terrível ardor do pecado e, pelo exemplo, não trilhasse o mesmo caminho dos rebeldes e impenitentes. Assim também aconteceu com os gentios. E diante desse quadro vem a doxologia de Paulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E por meio da graça, o crente não apenas fundamenta a sua fé, como vive para a glória de Deus, consagrando o seu ser como verdadeiro sacrifício. Romanos capítulo 12 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa nova vida se manifesta de várias maneiras. Olhe para as sequências dos capítulos de Romanos, a partir do capítulo 12, e você verá quais são as maneiras diversas de se viver a graça de Deus. Da porção de Samuel, quero destacar a consulta de Saul a uma necromante de Endor. Por que eu faço esse destaque? Porque muitos ali entendem que o espírito de Samuel subiu de fato. Deus permitiu ali que a consulta à necromante desse certo. Bom, de fato, deu certo, debaixo da soberania do Senhor, debaixo da permissão do Senhor. Mas, olhando para o texto, nós vamos perceber que o espírito maligno ainda atormentava a Saul. O verso 14 do capítulo 16 afirma que o espírito do Senhor se retirou de Saul e da parte dele um espírito maligno o atormentava. Isso é confirmado no verso 15, no verso 16, verso 23, no capítulo 18, verso 10,
e no capítulo 19, verso 9. Da primeira possessão em diante, não vemos boas atitudes da parte do rei. Pelo contrário, atitudes malignas. Acovardado diante da blasfêmia de Golias, indignado diante do cântico das mulheres que exaltavam o feito de Davi. Por diversas vezes conspirou contra Davi, contra a vida de Davi. Ora, tentando encravar sua lança, ora, colocando-o em perigo diante dos inimigos, ora, colocando vigias para o emboscar, ora, perseguindo pelo caminho, ora, matando os aliados de Davi. No capítulo 25, temos a morte do profeta Samuel. E num ato de desespero, no capítulo 28, ele faz a consulta à necromante. Como lemos em Deuteronômio 18, versos 9 a 14, a prática da necromancia é abominação ao Senhor. E mesmo sabendo disso, ele praticou abominação ao Senhor. Em nenhum momento a mulher afirma que era Samuel. Apenas diz que um Deus com a aparência de um ancião envolto em capa subia da terra. Saul, com o coração então obscurecido, entendeu ser Samuel. Além disso, o texto ainda comprova que Saul mesmo afirma que Deus havia se desviado dele e já não o respondia, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Dessa maneira, não era o espírito de Samuel, mas o espírito de Satanás, o mentiroso, sob permissão do Senhor, pois ele é o soberano, Deus é soberano, e ele mesmo permitiu que este ato se concretizasse. Bom, no livro dos Salmos, destaca o Salmo 71. Ao contrário de Saul, o crente que confia e busca refúgio em Deus declara: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Que seja assim a nossa declaração. Que não seja como Saul fez, virando as costas para Deus, e sim como crentes convictos de que servimos ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração. E Ele está pronto para ouvir a voz dos seus filhos, do seu povo. Assim, uma boa leitura e que Jesus Cristo abençoe o seu coração.